Bom dia, pessoal. Vamos dar sequência à nossa aula, nosso exercício, né? Que nós estávamos fazendo o imposto de renda, né? Então, vamos abri-lo lá. Então, nós havíamos feito, pessoal, o XML dele, tá? Nós havíamos feito o XML das duas activities que nós tínhamos, né? Da principal e a activity que nós chamamos de cálculo activity, né? E o que acontece? Eu havia no final da aula falado que dava para a gente trabalhar com os botões, né, e tudo mais, né? Eu já peguei aqui, eu não coloquei direto, eu peguei um modelinho pronto, tá? Da web mesmo, né? Eu vou depois disponibilizar para vocês e olha só. Aqui no Res Drawable, eu coloquei o Button Shape, tá? O Button Shape. Ele é um XML, tá? Então, se a gente olhar lá, olha, é um XML. Qual que é a grande vantagem? É levinho, né? São 17 linhas de código, olha ali, ó. Tá? Então, nós desenhamos um shape, né? Então, cria-se diretamente falando que ele é um shape, ele é um XML shape, né? O formato que eu quero, retângulo, só que eu coloco rádios. Eu coloquei, por exemplo, um grau, né? Um grau de contorno. Você pode colocar preenchimentos, paging, size, que você quer o tamanho dele, o negrito dele e tudo mais, tá? É bem legal porque ele vai dar essa visão aqui, ó. Deixa eu rodar minha máquina, esqueci de pôr ela para rodar. É bem legal porque ele vai dar esta visão aqui, ó, no nosso botão. Então fica bem bonito, né? Dá já um outro aspecto na aplicação, né? Só a gente rodar aqui rapidamente. Eu vou disponibilizar esse código aqui depois para vocês no link da aula, tá? Esse botão shape. Quem quiser escrever, tá? Tá aqui na tela já, né? Vai dar para visualizar na hora que estiver revendo, né? Então, olha só. Só ficou zoado aqui o meu layout, que eu não sei porquê. Acho que é por conta da resolução. Vou aumentar um pouquinho aqui. Foi a resolução que eu acho que eu devo ter mudado para minha máquina, tá? Mas já dá mais ou menos para perceber aqui, depois eu ajeito lá. Que ele tá contornadinho, né? Deixa eu só mudar um pouquinho aqui. Cadê o Activity Man? Aqui dá pra gente ver ele, ó. Aqui dá pra gente ver ele. Então, olha só. Então ele já dá um aspecto bem diferente, né? Bem mais bonito, né? Tá do que aquele botão quadradão, tá? Então bastou a gente pegar aqui, tá? E colocar, né? Colocar que o nosso button, tá? O background dele, tá? Foi adicionado, então, o button shape, né? O tipo da cor, o tipo do XML, tá? E lá na activity, né? No background, background, esta linha, a gente fala que ele vai ser um @drawable, foi onde a gente colocou, né? O nosso XML a gente coloca tudo aqui, tá? @drawable button shape, tá? Então ele vai dar esse aspecto, na minha opinião, bem mais bonito aqui, né? Dá um visual bem mais elegante aí no nosso botãozinho. Tudo bem? Tá? Esse código aqui do botão shape, depois quem quiser vai estar vendo o vídeo, é só parar e que você quiser fazer, basta colocar ali no Drawable, botão shape XML. Então você cria um novo XML aqui, se quem quiser criar, tá? New XML, tá? Layout XML, tá? Aí adequa conforme que vocês estão vendo aqui, dentro do Drawable, né? E aí dentro do man XML, Activity Man, Android background, @drawable, botão shape. Eu usei nos dois, tá? Tanto no botão aqui do man, quanto no botão também aqui, tá? Do cálculo, né? Que é o cara que vai fazer depois a volta, ó. Olha só. Nosso botãozinho voltar, eu também coloquei ele com esse aspecto botão shape, tá? E aí dá para vocês brincarem em cima disso daí. Também, tá? Fazer vários outros tipos de customização aí, tá? Bom, então vamos lá. Nosso XML está pronto. Vamos começar a fazer aqui o nosso Java, né? Então, a primeira coisa, nós temos que declarar, né? Temos que declarar nossos objetos. Então, o que nós temos aqui? Nós temos dois edit text. Então, edt salário, e o edt dependentes,
aí o EDT dependentes, e um button, o nosso button btn calcular. Né? Na primeira, na main, a gente só tinha esses três objetos, esses três widgets, né? Então declaramos, e agora a gente linka, né, o nosso objeto Java, o nosso widget Java com o nosso objeto XML. Então, EDT salário, faz um casting de text, find view by ID, deixa eu diminuir aqui um pouquinho para te ganhar espaço, source.id.edt salário. A mesma coisa para o outro EDT dependentes, edit text, find view by ID, resource.id.edt dependentes. E o nosso button também, btn calcular, recebe um casting de button, find view by ID, resource.id.btn calcular. Legal. Bom, esse nosso primeiro XML, né? Esse nosso primeiro XML é bem simples, né? É bem simples, porque simplesmente nós temos que pegar os dados, tá? Pegar os dados da nosso main, tá? Simplesmente pegar os nossos dados aqui, tá? E enviar para o calcular, tá? Então, um evento, a gente já sabe, nós só vamos ter um evento, né? Nós só vamos ter o evento calcular realmente, tá? O evento calcular. E pegando esses dois dados, né? Pegando essas duas informações e enviando depois para a nossa outra activity. A gente tem que tomar alguns cuidados nesse clique do calcular, né? Agora a gente começa a ter que pensar, né? Estamos partindo para um negócio mais certinho. Temos que começar a se preocupar com algumas coisas. Por exemplo, para eu calcular, o que acontece aqui com a nossa interface? O usuário, né, quem está utilizando, ele tem que ter digitado pelo menos o salário bruto. Né? Pelo menos o salário bruto. Tá? Uma outra questão também, por exemplo, ele não é obrigado a falar número de dependentes. Né? Quando a gente roda a nossa aplicação, lá aparece o nosso edit text em branco. Né? O usuário normal, o que ele vai fazer se ele não tem dependente? Ele não vai nem preencher isso daí, né? Então, você tem que tomar alguns cuidados para não passar valores nulos. Então, por exemplo, se o cara não preencheu, tiver em branco isso daí, né, o que a gente pode fazer? Eu coloco 0, tá? Para já facilitar depois meu cálculo lá na outra interface. Né? E o salário bruto a gente tem que ter uma forma de validar, tá? Então, vamos lá, vamos fazer isso. Bom, a gente pode criar aqui o nosso evento, né? Vamos fazer o evento separado para ficar mais estruturadinho, né? Então, nós vamos ter que recriar aqui, em vez de a gente fazer diretamente aqui, ó, btn calcular. Opa, eu escrevi errado, agora que eu vi aqui. Deixa eu corrigir para ficar certinho, né? btn calcular, btn calcular, btn calcular. Pronto, agora tá certo. Set on click listener, tá? Então, em vez de criar diretamente aqui, eu vou criar um procedimento, vou chamar de enviar dados aqui, ó. Enviar dados, né? E eu vou fazer aqui externamente esse enviar dados, né? Tá dando erro porque a gente não escreveu ele ainda. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ser uma view, né? A gente substitui por view, né? New view. E vai ser um onClick listener. onClick listener, tá? Então, a gente vai... Ele vai retornar isso, enviar dados. Eu estou escrevendo errado hoje. Enviar dados. Enviar, olha, ela já sabe que é ela, né? Ó, já preenche para nós. Tá? Aqui ele está dando erro, né? Porque a gente vai ter que retornar essa visão. Então return new view on click listener. Aí ele já preenche agora para nós, né? Então override, porque eu estou reescrevendo, né? Vou sobrescrever o on click padrão dele, tá? Legal. Então agora a gente vai começar a realmente fazer, né? Começar a fazer esse nosso amiguinho aí, né? Aqui só faltou um ponto e vírgula. Não preencheu automático o ponto e vírgula aqui, ó. Deve estar com uma falhinha na IDE. Depois, quando vocês fizerem de vocês dão uma verificada. Vocês viram que estava um errinho ali, né? Faltou colocar o ponto e vírgula automático aqui. Bom, então o que a gente vai ter que fazer? Nós temos que pegar os dados, né? Pegar os dados da tela, criar um bundle, né? Para poder... um bundle, né? E uma intent, óbvio, né? Pegar esses dados da tela e passar
popular o bundle e passar, né, para essa nova intent que vai ser criada, que vai ser do cálculo activity. Só que primeiro, o que a gente tem que fazer? Olha lá, lembrando novamente, eu tenho que ver se o cara, só vou fazer isso, eu só vou criar, né, o bundle, pegar os dados e chamar intent nova, se o cara digitou pelo menos o salário bruto. Dependente, ele pode até pular, né? Que é o padrão do usuário, né? O cara deixar esse valor aqui em branco, tá? Né, se ele não tem, ele vai clicar aqui e vai mandar no calcular direto. Tá? Então, a gente tem que se precaver desse tipo de problema, né? Tá? Agora, o salário já não. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é testar se o salário, né? Se o salário foi preenchido. Tá? Então, if, vou negar, se o nosso EDT salário, ponto. Vou ler o conteúdo dele, get text, to string, ponto is empty. Se ele está vazio. Então, se ele está vazio, ele vai tornar true. A negação de vazio, verdadeiro. Então, vou fazer aqui, primeira condição. Tá? Aqui faltou um parênteses, né? Herança do nosso C. Tá? Então, olha só. E aqui eu vou fazer depois o meu else, né? No else você pode fazer um toast lá, ou alguma coisa assim do gênero, né? Depois a gente faz um toast aqui. Então, eu vou ver se meu salário, né? Se ele não está em branco, né? Porque aqui ele vai me retornar. Se ele estiver em branco, ele retorna true. A negação de true, verdadeiro. Tá? Então, vou fazer aqui. Se ele não está em branco, vai retornar false, né? Negação de false, verdadeiro. Então, aqui. Bundle. Aí sim, agora sim a gente vai poder criar o bundle. Bundle é igual a new bundle. Para a gente poder receber os dados, tá? Vou criar uma variável aqui só para enviar. Float salário. Opa. Salário é igual. Opa. É igual a float. Ponto parse float. De EDT salário. Ponto get text. Ponto to string. Tá? Então, criei uma variável em salário aqui. Tá? Já do tipo float, li os dados da tela, né? Lógico, é um edit text, está no formato de string, então já converti ele, tá? E aí eu vou mandar dados, bundle, acho que esse bundle está confundido, eu pensei em dados aqui, eu vou chamar de dados, tá? Acho que vai ficar melhor para vocês não confundirem bundle, né? Dados.put, né? E ó, na aula anterior a gente usou um put string, agora a gente vai usar um put float, ó, né? Então o rótulo dele, vou chamar de salário, tá? E aí o valor aqui, salário. Eu acho que vai confundir também, né? Val salário, valor do salário, tá? Ou melhor, vou chamar de valor do salário aqui para saber que é o valor, e aqui eu deixo como a minha variável salário, né? Então, quando eu mandar para nova activity, eu estou mandando uma variável, né, uma informação salário, e o valor dela é o val salário aqui, tá? Legal. Vou fazer outro teste aqui, ó, né, que nós havíamos dito, se o cara deixar em branco, né? Se o cara deixar em branco aí, dependentes, né? Negação de dependentes, ponto get text, ponto to string, ponto is empty. Então, se isso não tiver em branco, tá? O que eu faço? Dados, ponto put text, put int. Dá para fazer direto aqui sim também, tá? Vou fazer dos dois jeitos, ali criando variável sem criar variável. Dependentes, né? E quem que eu vou mandar? Eu vou mandar o meu EDT. Acho que vai dar erro aqui. Ele vai dar erro. Eu vou criar uma variável aqui, ó. Int dep. Professor, Pois não. no dependente a gente não tinha ficado acordado que ia poder deixar, tipo, ele não colocar nada e a gente o tratar como zero? É o que eu vou fazer agora.
É aquele que ele tá falando que se o dependente for diferente de vazio. No É o que if. nós vamos fazer. Só que o vazio, quando eu mandar para o cálculo, não dá para fazer um cálculo com vazio, né? Eu tenho que testar zero, né? Tá, então, Entendi. em branco para o usuário, né? Mas aqui a gente vai ter que passar para ele, né? Para o usuário ele pode até deixar, né? Mas aqui a gente internamente tem que tratar isso daí, né? Olha só. Então, justamente aqui, ó. Então, se ele digitou, a gente pega a informação do que ele digitou, tá? Se não, else, eu já mando ali, ó, dados, ponto. Porque senão eu vou ter que testar se a variável foi mandada depois, né? Então, é mais fácil eu testar diretamente aqui. E eu mando zero, ó, tá? Então, se não estiver em branco, né? Se não estiver em branco, tá? O que a gente faz? A gente vai pegar e vai mandar, né? E vai mandar esses valores aqui, ó, esse valor que foi ditado, né? Convertendo ele para inteiro, eu mando o valor aqui, ó, putint e o valor, tá? Se não, se ele não informou nada, ficou em branco, a gente manda o zero. Legal. Nossos dois valores estão prontos, tá? Então agora a gente já pode criar a intent, né? Intent, vou chamar de tela cálculo aqui. Tela cálculo, tá? New intent, tá? E aí na intent o que a gente faz? Aonde nós estamos? Nós estamos no main active. Opa, no lugar errado aqui. Nós estamos no main activity.this, tá? E quem é o amiguinho que eu quero chamar? É a nossa outra activity, que é o cálculo activity. Então, cálculo activity.class. Tá? Deixa eu quebrar a linha aqui para vocês poderem enxergar. Toda a tela. Toda a linha. Legal. Então, criamos a nossa activity. O meu tela cálculo. Eu vou falar, quando eu chamá-lo, eu vou enviar informações para ele. Eu vou dar um put extras. O que a gente vai fazer? A gente vai mandar o nosso bundle dados. Então, nós vamos passar esses dados para lá. Tá? E start activity, tá? Então, tela cálculo, né? Aqui lembrando, né? Já falamos isso em outra aula. O que acontece? Você tem que tomar alguns cuidados. No caso do Android, é padrão ter um botão de back, né? Então, eu não vou habilitar ali o meu botão, tá? Aqui você pode tratar de duas formas, né? Como o cara vai chamar essa nova tela, ele poderia dar um back, né? Do próprio Android, né? Do próprio SO. Então, se você quiser que quando ele der um back, os dados permaneçam, eu deixo desse jeito. Ou, se eu quisesse, eu poderia limpar, né? EDT, set text, em branco, tá? Então, se o cara der um back no próprio sistema operacional, tá? Ele vai voltar, a tela vai estar em branco, tá? Mas isso é uma questão aí do gosto de cada um. Eu vou deixar ele manter o valor, tá? Então, eu não posso finalizar essa activity, né? Eu não posso dar um finish, apesar de ter chamado outra, né? Porque ele vai criar a pilha, ele vai colocar em cima na pilha aí a nova activity, a do cálculo, né? Tá? Mas eu não posso remover, porque se eu remover, se eu der um finish nesse cara, esse cara é o principal, aí eu vou ter que lembrar que quando eu for fechar lá, ou dar um back, testar o back, eu tenho que criar esse cara de novo, senão vai acontecer um erro, senão eu vou estar dando um back para alguém que não existe mais, né? Aqui, esse else aqui, então, é caso o cara deixar o valor em branco aqui, né, o valor de salário, aí ele é obrigatório, eu vou dar uma mensaginha pro cara lá, toast message, toast aviso é igual a toast.make test, tá? Então, o contexto onde estou, né, eu estou no meu contexto padrão. Qual que é o valor aí que eu quero mandar pro cara? Informe o salário bruto. Informe o salário bruto, né? Toast ponto, o length long, que o long dele é curto, né? Então, curto, então. E aviso ponto show.
aviso.show. Legal. Já está feito aqui então, tá? Já está feito aqui então o nosso main activity, tá? Nosso main activity, né? Deixa eu ver se não esquecemos nada aqui. Acho que não. Mas depois a gente corrige, né? Então fizemos aqui o eventinho, né? Dele poder estar pegando os dados, fizemos as validações necessárias, ele testa se está em branco, né? Se tiver em branco, ele vai cair aqui no else e vai dar lá para o cara, informa o salário bruto, né? Quando o cara informar o salário, criamos o bundle, pegamos o valor de salário, já jogamos para o bundle, testamos aqui se o dependente está em branco ou não. Se ele não está em branco, o cara preencheu, pegamos o próprio valor aqui do dependente, né, o próprio valor que foi digitado, tá? Se não, a gente já manda um valor zero lá para ele, né, para ele montar o cálculo. Criamos a nossa intent, tá? Falamos que quando essa intent for chamada, nós adicionamos o bundle, os dados extras ali e startamos ela. Legal. Joia. Então, agora a gente parte para o cálculo. Então, vamos lá para o nosso cálculo activity, tá? Então, no nosso cálculo activity, o que acontece? Além de receber esses valores, né, nós vamos ter que mostrar alguns valores ali, ó. O salário bruto e o número de o salário bruto já vem, né? A dedução com dependentes, caso ela exista, né? Tá? Ele vai ser colocado aqui. O valor de cálculo do INSS, o valor de R, a parcela que vai reduzir e deduzir, e aí o valor total do imposto ali, né? Então tá lá. Vamos fazer essa conta aí. Então, cálculo activity, tá? Alguém falou alguma coisa aí? Fez uma pergunta? Tudo bem, então? Podemos seguir? Bom, a gente tem que declarar nossos objetos. Aqui é quase todo test view, né? A gente vai colocando test view. Então, é o txt salário, tá? Txt dedução, txt INSS. A gente vai precisar do alíquota ali. Alguém está com o microfone aberto, pessoal. Dê uma olhada aí. Txt alíquota, txt nosso parcela de dedução e o imposto retido. Txt e retido. Retiro não, retido. Tá? Quem mais que a gente tem aqui? É só o nosso botão voltar, né? Então, button btn voltar. btn voltar. Legal. Bom, a gente tem que linkar todos esses nossos widgets Java com os nossos widgets XML. Tá? Não temos como fugir disso, então a gente vai colocar todos esses amiguinhos aí. Então, txt, vou pela ordem aqui. Salário é igual TextView, find view by id, resource.id.txt salário, txt dedução, igual TextView, find view by id, resource.id.txt dedução, txt INSS, TextView, TextView, find view by id, resource.id.txt INSS, a escrita ficou diferente ali, mas não tem problema. TXT alíquota, TextView, find view by id, resource.id.txt alíquota. Que mais? O nosso parcela dedutível, TextView, find view, resource.id.txt parcela e o txt ir retido é igual a TextView, find view, escrevi errado, perdão, find view by id, resource.id.txt ir retido.
Colocamos os text views, temos que colocar o nosso botão também. btn voltar, ele vai ser o cast de um button. Find view by id, resource.id.btn calcular. Escrevi calcular ali. Eu não coloquei ID, olha só. Faltou aqui, galera, a gente colocar um ID para esse amiguinho. Mas ID btn voltar. Faltou aqui, ó, um ID, tá? Nosso activity cálculo, nosso botão voltar. Faltou colocar um IDzinho ali para ele, galera, né? Epa, btn voltar. Pronto, agora ele veio para cá. Legal. Joia, joia. Bom, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem duas ações aqui, né? A gente tem o voltar, né? A gente tem o voltar e o nosso calcular aí, né? Na verdade, aqui, quando ele... A ação é uma só, né? A única ação possível que a gente tem aqui é o nosso clique, né? Do nosso botão voltar. Já vou colocar ele aqui, ó. Aqui é bem simples, né? Set on click. Por que é bem simples? O que nós temos que fazer aqui? Simplesmente finalizar essa view. Né? Desculpa, essa intent, né? Essa view, de certa forma, né? Então é só dar um finish. Tá? É só dar um finish, né? E ele vai voltar, né, pro cara lá. Tá? Ele volta para a active anterior. Foi aqui que eu disse para vocês que se eu tivesse dado um finish lá na hora que a gente dá um start activity, na principal, eu teria que recriar a principal, né? Se não, eu finalizei a principal, finalizo essa, ele não tem mais para onde voltar. A nossa aplicação vai crashear aí, vai dar um crash, né? Tá? E aqui, então, o que a gente vai poder fazer? Vou fazer aqui até antes, aqui, para ficar pela ordem, né? A gente tem que pegar e ler os dados recebidos aí da nossa intent, né? Nossa intent, quando foi chamada, foi dado um put extra. Então, a gente vai ter que criar esse cara aqui, ó. Então, intent, dados recebidos. Acho que não vai ter erro de confundir isso, né? É igual a get intent. Legal. Então, recebi a minha intent, tá? Recebi a minha intent. Vou criar um bundle aqui. Opa, um botão não, um bundle, né? Vou chamar de dados aqui para eu poder ler, né? Então, de onde que eu vim isso daí? Eu vim de dados recebidos, ponto, get extras, né? Get extras. Então, já fizemos isso em outras aulas, né? Outra aula anterior. Então, criamos uma intent, né? Para poder receber os dados de intent, tá? E aí a gente cria um bundle, tá? E nosso bundle, ele vai estar recebendo informações aqui da intent criada. Dados, tá? Legal. Já tem esses valores aqui. Vamos criar um método, cara. Já que a gente estava criando um método aqui, vamos criar um método novo aqui, ó. Vou chamar de private, né? Dentro da nossa própria classe aqui, dentro da nossa classe. Void cálculo IR, tá? E esse nosso cálculo IR vai ter que receber dois parâmetros, né? Os dois valores ali nossos, né? Então, float, o nosso salário e o nosso int dependentes, tá? Então, esses dois valores esse cara vai receber para nós aqui. O que ele está dando um errinho ali? Tudo bem. Então, eu vou chamar meu cálculo de R aqui, ó, cálculo IR. Por que ele está dando esse errinho aqui? Quem que eu vou passar aqui? Bom, tudo bem. Eu vou pegar aqui, eu vou passar dados.get float de salário, né, o valor que a gente criou lá, né? De onde que veio esse cara aqui? De onde está vindo esse nome? Da nossa activity aqui, ó, tá? Salário. É o nome que a gente deu, a gente passou o val salário para ele, tá? E aqui a gente passou o DEP, né? Tá? Foi as dependentes, né? Tá? Então, ponto salário e dados ponto get int agora, olha só, já recebo direto no padrão, né? De quem? De DEP. Não, como que a gente chamou? Dependentes mesmo. Dependentes. Legal. Então, olha só, criei aqui a chamada. Só preciso ver porque ele está dando esse errinho aqui, ó.
Ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Onde está esse ponto e vírgula aqui? Que estranho. Ah, sim, claro, Alexandre. Puxa vida. Aqui, né? Aqui, ó, está no lugar errado. Eu estou criando um método dentro do outro, né? Eu estava dentro aqui do nosso onCreate, né? Estou criando um método dentro do onCreate aqui, ó. Tá? Aqui nosso dados. Bundle dados. O que acontece aqui? Float int. Get float, cálculo IR. Salário. Cálculo IR, dados.getFloat. Não pode converter. Não pode ser aplicado. Depois a gente vai dar uma olhada. Talvez tenha que criar uma variável aqui e mandar a variável por fora. Mas era para aceitar aqui direto. Cálculo IR. Dados. Float, getFloat. Tá certo. Eu passei como float lá também. Put float. Put float. Tá certo. Eu mandei float. Tá, a gente já testa isso daí. Vamos fazer o nosso cálculo aqui, tá? O cálculo também é relativamente simples, né? Vamos lá. Bom, eu vou ter que calcular aqui, tá? Eu vou ter que fazer o cálculo dos dependentes, tá? Eu vou ter que fazer o cálculo dos dependentes, conforme a nossa tabela de imposto de renda aí, tá? O valor que a gente está usando lá não são os valores mais atualizados, tá? Mas só para não ficar valores muito grandes, eu vou colocar aqui Eu vou fazer tudo baseado em procedimentos. Então, eu vou precisar de um procedimento para calcular os dependentes, tá? Private float calcula dependentes. Tá? E aqui eu vou ter que receber o quê? O int de dep. O que é o nosso cálculo aqui? Então, eu vou ter que retornar, tá? Vou dar um casting aqui por garantia. Float de quem? De dependentes, dep, vezes o valor da nossa tabela era 189,59, né? Aqui é só atualizar os valores, né? Então, fiz um para calcular, tá, a minha tabela de dependentes, tá? Para ficar ficar menor nosso cálculo ali. Então, esse para calcular dependentes, eu já posso até usar aqui, ó. Qual que vai ser o meu valor de dependentes? Horas. Eu já posso mandar aqui direto, ó, float, tá? Dependentes vai dar problema. Float dependentes. Quem que vai ser meu float dependente? Eu já mando aqui meu calcula dependentes e passo ali, ó, parâmetro recebido. Né? Então, olha só. Já mando um cálculo direto aqui, ó. Tá? Então, já vou ter minha variável dependentes com o cálculo do valor aqui, que eu depois já vou poder jogar para a tela. Tá? Quem mais? Eu vou ter que calcular o INSS. Vou fazer a mesma coisa, para não fazer todos os cálculos ali, vai ficar mais organizado, eu acredito. Tá? Private float, né? Calcula INSS, tá? Para calcular INSS, a gente precisa receber o valor do salário aqui, tá? Então, vamos criar uma variável auxiliar aqui, porque a gente vai ter que fazer um teste, né, do valor. Double INSS é igual a 0. Né? Já inicializo ela também. Deixa eu dar um Enter aqui para ficar com um pouco mais de espaço, mais fácil de visualizar. Tá? Aí a gente vai testar. Se o nosso valor, tá, o valor recebido ali com parâmetro, for maior ou igual a 2.331, opa, maior não, maior igual, né, ponto 89, tá? Se isso for verdade, o nosso INSS vai ser igual a quem? Ao valor vezes a alíquota que era 11, então 0,11. Né? Se não,
Aqui não tem jeito, né? A gente tem que fazer os nossos famosos LCIF. Se o salário... Opa! Se o salário falou. Se o valor do salário, né? O valor é o parâmetro. For maior, igual a 1.399,13, tá? A gente aplica outra alíquota, INSS, é igual ao valor, aí a alíquota era 9%, 0,09. Calculo. Se não, né? Se não acaba, né? Era 3 alíquotas que a gente tinha lá, para não complicar, né? Tem mais, na verdade, né? Aqui foi só para a gente poder fazer um cálculo, né? Tá? Quem quiser depois colocar toda a tabela aí como exercício, pode fazer, tá? É legal. 0,8, né? Legal, tá aqui. E aí eu retorno quem agora? Eu posso aqui retornar aqui, olha só. Então, calculei o valor do INSS, né? Só que o que acontece? Quando a alíquota aqui, o valor, né, que é calculado, tá? O valor que é calculado, se o valor calculado do INSS, né, qual que é o teto? O INSS, ele tem um teto, então, a partir de um determinado valor, o cara paga lá um valor maior. Então, no nosso caso, da nossa tabela lá, estava, acho que é R$513, 513,01, né? Então, o que acontece? Se o cara retornar um valor, né, vamos supor que, então, que é justamente nesse caso aqui, se caiu aqui, vamos supor, o cara ganha lá 20 mil, né? Então vai extrapolar esse teto, tá? Então eu teria que fazer um teste aqui, né? Olha só, teria que fazer um teste. Se o valor for maior que o teto, então eu tenho que assumir que o valor do INSS é o teto, que é o 513,01, tá? Então eu teria que fazer um if ali, mas eu posso fazer um if inline aqui, ó, direto no meu return. Olha que legal isso aqui, ó. Vou fazer um código mais bonito. Return INSS maior que 513,01, tá? Eu retorno o float de 513,01. Se não, eu retorno o próprio float do valor calculado. Aqui seria um if, galera. Então eu teria que fazer aqui um if, né? If INSS for maior que 513,01, então INSS é igual a 513,01, tá? Então eu teria que fazer esse if aqui, ó. Então eu fiz aqui inline. Tá? Se o INSS for maior que 513,01, eu retorno para ele true dele 513,01. Se não, eu retorno o próprio valor que já estava calculado. Acho que bem mais bonito assim, né? Tá bem mais elegante assim, né? Olha só. Vai ficar bonitão, né? Nosso código. Então, aqui agora, olha só. Esse foi o nosso cálculo do INSS. Eu já posso calcular minha variável aqui também, ó. Então, float INSS vai ser quem? Meu calcula INSS, tá? E aí eu tenho que passar o salário lá. Então, olha só, já colocamos aqui o nosso, nossa variávelzinha, tá? Calcula INSS, tal. Bom, aí a gente vai ter mais um cara aí, né? Que é a alíquota. Mas a alíquota eu preciso descontar ainda algumas coisas, né? A alíquota eu tenho que fazer os cálculos ali. E o parcela também, né? Para calcular a parcela. Nós vamos precisar calcular a parcela e a alíquota. Então a gente precisa continuar a nossa cálculo aqui, ó. Então vamos lá. Então daqui eu vou precisar de mais variáveis. Quem que eu vou precisar? Eu vou precisar da própria variável ali da primeira parte, né? Do valor parcial, né? Tá, então vou chamar aqui de float valor parcial, para poder calcular depois as deduções. Valor parcial. E o que vai ser meu valor parcial? Ele vai ser o meu salário, né, que eu recebi ali como parâmetro, ó, salário, né, menos o meu valor de dependentes, que eu acabei de calcular ali, ó, na criação, né, menos o INSS, já é os valores descontados. Então, já tenho meu valor parcial ali, tá? Então, já criei aqui a minha variável, já fiz a minha conta com ela. Ó. Peguei o valor do salário, menos o valor de dependentes, tá? Dedução com dependentes, menos a dedução com o INSS.
Aí eu tenho já meu valor parcial, que eu posso fazer o quê? Calcular a alíquota, né? E depois, baseado na alíquota, eu posso calcular o quê? Calcular a dedução que eu tenho que fazer de imposto de renda, para chegar no valor final, tá? Então, agora sim eu posso fazer uma funçãozinha, tá? Para calcular ali a alíquota na qual eu me enquadro, tá? Então, eu vou fazer aqui de novo, vou vir fazer outro método, private, esse vai ter que retornar, né? Float, calcula, né? Calcula usando o nome ali. Calcula alíquota, né? E o que esse cara vai receber? Um valor, tá? Um valor, vai receber um valor qualquer aqui, que é o valor, na verdade, que a gente vai passar ali, né? Já calculado ali. Então, que é bem simples, se o meu valor, tá? For maior, se o meu valor for maior do que 4.664,68, aí tem que pegar os valores da tabelinha lá, né, galera? Tá? Pegar os valores das tabelinhas lá. Eu estou usando aqui um valor menor. Eu vou retornar, tá? O valor da alíquota é fixo, né? Até uma determinada alíquota, eu vou falar que é 0,27,5%, né? Tá? Eu retorno direto lá o valor da alíquota, tá? Das tabelas lá, né? Else, se o meu valor de salário, né, o meu valor já deduzido lá, for maior do que 3.751,06, tá? Eu retorno aqui, tá? A alíquota de 22,5, então 0,225, né? Se não, else if, se o valor for maior do que 2.826,66, eu retorno, falando que é um cast float, por garantia, eu retorno 15%, então 0,15. Se não, 7.000%. Se o valor for maior que 1.903,99, tá? Eu retorno 7.000%, return o float de 7.000 é 0,075, né? Tá? Então, 7.000%, se não, o cara é isento, else return 0. Legal. Então, olha só, baseado no valor do salário, tá? Eu tenho que ver, qual que é a alíquota que ele se enquadra, né? Eu tenho que ver qual que é a alíquota que ele se enquadra. Então, eu já vou saber, para mim poder saber qual que é a alíquota, eu tenho aqui a funçãozinha criada para ver qual que é a alíquota. Então, aqui eu posso pegar e ver qual que é a minha alíquota. Float, alíquota, né? E eu vou chamar o meu calculo alíquota, passando quem? O valor parcial, né? Que é o valor descontado. Né? Que é o valor descontado. Tá? Então, eu já sei ali qual que é a minha alíquota, né? Então, eu chamo a função calcular a alíquota para poder ver em qual faixa o cara se enquadra, já com o valor descontado aqui, né? Legal, legal, legal. E agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a parcela do cara lá, né? A gente tem que calcular... Não, a gente tem que calcular... Na ordem aqui, a alíquota, nós temos que calcular a parcela dele, tá? Então, vamos lá. Nós vamos calcular a parcela. Sim, o valor da parcela. Então, vamos lá. Private float, calcula parcela. Tá? Calcula parcela. A parcela, eu tenho que ver então se a parcela é dedutível. Quanto que é o valor de cada parcela que pode ser deduzida. Então, eu tenho que ver qual que é a alíquota. Float alíquota,
tá? Alíquota. Então, se a minha alíquota... Eu poderia... Não, tudo bem, não vai complicar. Vai facilitar, mas vai complicar. Deixa assim por enquanto. Alíquota... Se a minha alíquota for 0,274, maior ou maior ou igual a 275, né? Tanto faz, né? Eu vou retornar o float de 869, o valor que é dedutível, né? 36. Se não, se a minha alíquota for maior que 22, 0,224, se alguém achar que está complicado assim, é só fazer, se ela for maior ou igual ao valor, né, da tabela aplicada ali em cima, 275, tá? Então aqui tanto faz, ó. Né, porque 275 já entra aqui, né? Quem preferir usar o maior ou igual, então aqui é 22,5, então fracionado 225, então 224. Tá? Se alguém preferir, o valor da alíquota é 636,13. Opa, assim não, né? Ponto 13. Se não, é o CIF. Se o valor da alíquota for maior que o outro vai ser 15%, então 0,14. O retorno meu, return float de valor é 354,80. Aqui está return float, else, if, né? Que eu comi o if, galera. Else if. Pronto, agora sim. Return float de 354,80. Se não, else if, se a alíquota for 7.000%, então maior que 0,074, tá? Eu retorno ali com o valor. Eu retorno o valor de 142,80. Se não é isento, eu retorno zero. Não tem valor. Legal, legal, legal. Então, calculei ali, deixa eu ver se ficou certo as tabelinhas, tá? Legal, então já tenho aqui para calcular o valor da alíquota. Então, vamos voltar lá no nosso calcular IR, tá? E aqui a gente cria mais uma variável, então, que é a nossa alíquota, a nossa dedução da alíquota, né, na verdade, tá? Mas a gente vai precisar calcular a parcela já também, né? Eu preciso calcular a alíquota deduzível, mas eu tenho, para calcular a alíquota, eu tenho que calcular a parcela. É verdade, tem que calcular a parcela. Vou ter que calcular a parcela. Eu acho que me perdi na conta aqui, pessoal, peraí. Eu calculei a alíquota. Calculei a alíquota. Tá certo. Então eu vou calcular agora aqui a dedução. Float. Acho que eu não errei não. Float dedução. A minha dedução eu tenho que pegar, que vai ser dedutivo o valor da parcela. Então calcular parcela, baseado na alíquota ali que a gente criou, né? Para ter o valor da dedução. Aí sim. Agora eu teria que ter o valor ali, o valor final, né? O valor de retorno ali de dedução, tá? Aí o que eu tenho que fazer? Agora só falta calcular aí o valor, né, o valor aí final dele, tá? Pode fazer direto aqui, esse é mais simples. Bom, vamos fazer o método, tá? Vou chamar aqui de calcular final, private float, calcular final. E eu vou ter que receber o que aqui, então? Eu vou ter que receber a alíquota, alíquota,
E eu vou ter que receber também aqui o valor do salário. Tá? Então, eu vou retornar quem? O valor final dele ali vai ser o alíquota vezes o valor. Poderia fazer essa conta lá, tá, pessoal? Mas só para manter o padrão de funções que a gente de métodos que a gente está criando, né? A gente está colocando aqui também já direto ali, né? Este cara, tá? Então, calcular final. E aí a gente volta novamente lá. Legal. Então, float. Vou chamar aqui de final. Tá? Quem que vai ser? Vai ser, então, o calcular final. E quem que a gente passa? A gente passa o alíquota criado aqui em cima. Tá? E também quem? O nosso valor parcial. Tá? O nosso valor parcial, para saber quanto deu. Pronto, os cálculos já estão feitos. Agora é só mostrar. Se eu vou poder mostrar, obviamente, né? Se eu tiver esses valores na tela, né? Se a minha... se o meu valor final, né, for diferente de zero, né, pessoal? Porque se for zero lá, eu não vou conseguir retorno nenhum, né? Então, se o meu final, tá, o meu valor final, esse final aqui vai dar problema, tá, pessoal? Eu vou chamar de valor final aqui, senão se eu colocar só final vai dar problema. Porque a gente tem uma diretiva final. Se o meu valor final, tá, for diferente, perdão, igual não, né? For diferente de zero, significa que eu tenho lá alguma coisa calculada, tá? Então eu vou jogar na tela TXT salário, vou jogar todas as informações na tela, TXT salário, set text, tá? Tem que converter porque ele é um float, né? String.value_of de salário, como está o parâmetro aqui? Salário, tá? Quem que é o próximo cara na tela? O próximo cara é a dedução, txt dedução, set text, tá? String value_of, para converter para string, value_of de dedução, txt INSS, set text, string value_of de INSS, o valor do INSS já calculado, txt depois é a alíquota, set text, string.value_of de alíquota, depois é a parcela, set text, string.value_of de, como é que a gente chama a parcela aqui? A parcela, como é que nós chamamos a parcela? Chamamos de dedução, né? Dedução. Poderia chamar de dedução, mas tudo bem. É a parcela de dedução, sem problemas. E o imposto. O IR retido, set text, vai ser o valor final aqui. String value_of, string value_of de valor final. Né? Isso se for diferente, senão você manda uma mensagem para o cara, você pode criar um box e tal, mas como é texto mesmo, eu vou mandar lá no imposto retido, set text, isento de IR. Né? Poderia dar um teste ali, um box ou qualquer coisa do gênero, tá? Legal, eu só preciso ver o que aconteceu aqui. Cálculo IR. Estranho. Que ele não pegou aqui. Vou criar um método aqui. Ele não está pegando ali estranhamente. Cálculo IR. Que esquisito. Aqui. Cálculo IR. Dados. Ponto get. Vou escrever a mesma coisa. Get float de
salário. Ah, tá. Poxa vida, Alexandre. Eu burro aqui. Agora que eu vi. Eu não coloquei parênteses ali. Ó. Dados, ponto, getInt. Não havia enxergado. De dependentes. Dependentes. Eu não havia fechado aqui, galera. Não havia reparado. Tá? Aí era só fechar aqui o parênteses. Ó. Eita lá, hein? Presta atenção. Presta atenção na aula, Alexandre. Né? Então, legal. Tá feito. Bom, se tiver... Tem algum errinho aqui a mais? Aqui... Opa, pronto, corrigido. Legal. Acredito que esteja tudo correto, tá? Então, a gente pode testar, partir para testar esse nosso amiguinho aí. Né? Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Então, tá lá o nosso salário bruto. Eu esqueci de corrigir ali, tá? Então, vamos supor que o cara ganhar 10 mil. 1, 2, 3. Né? Para cair na primeira faixa. Ele tem lá 2 dependentes. 2 dependentes. Corrigir aqui o botão. Olha lá. Nosso salário bruto ficou 10 mil. Dedução com dependentes 869. Pegou vezes 2. INSS pegou o teto. Olha lá, 513. Daria mais, né? A alíquota dele é 27.000%. Se quiser, você pode formatar aqui, tá? Formatar lá, para ficar bonitinho depois. Parcela a deduzir, 869. Então, imposto de renda retido na fonte dele é 2.504,64. Pode formatar esse cara e tudo mais, né? Botão voltar. Eu mantive, né, em branco, né? Eu mantive valor aqui, tá? Você pode zerar, caso você queira, né? Tá aqui os, como eu havia dito, tá? Só para deixar mais bonitinho aqui, ó. Na hora de jogar para a tela, a alíquota, vou fazer o seguinte, alíquota, vou fazer uma continha aqui, ó. Alíquota vezes 100, né? Concatenado com percentual, para ficar bonitinho na tela, assim. Ficar o valor de 27.000%. Então, acredito que seja isso, pessoal. Aí vocês podem executar aí mais testes aí, pode brincar um pouquinho mais com esse cara aí, porque ficou perdido aqui, porque faltou um parênteses aqui. Legal. Aí dá para vocês brincarem um pouquinho com isso daí, pessoal, tá? Então, depois vocês testem mais um pouquinho esse cara aí, tá? Eu vou liberar a gravação devido ao tempo para vocês, tá? Poderem estar assistindo e poderem estar executando essa atividade. Obrigado por participar, pessoal. Até a próxima. Tchau!